Quando escolhi esse tema para a nossa reflexão hoje, eu fiquei pensando se isso não chocaria alguém, se a gente fizesse assim uma pergunta dessa no culto. Um culto que nós já adoramos a Deus, um culto em que cantamos só hinos que refletem também louvor, adoração, gratidão, um culto que nos traz também respostas muito claras a respeito disso nos textos que temos hoje. Se de fato essa pergunta tem sentido, merece Deus a nossa adoração? E aí? Qual seria a resposta de vocês? A sincera resposta e também a atitude sincera de gratidão a Deus. É claro que todos nós vamos dizer que sim, que merece a nossa gratidão. Mas será que na prática nós de fato entendemos e vivemos assim? Será que na prática vivemos e demonstramos gratidão a Deus pelos seus maravilhosos feitos, por sua ação amorosa para conosco? Infelizmente, muitos têm isso apenas da boca para fora. Infelizmente, muitos não confiam nesse Deus, outros não reconhecem as suas bênçãos, mesmo crendo nele de certa forma, outros ficam revoltados quando acontecem coisas ruins e pensam que Deus está tão longe, que é injusto e que por isso não merece a gratidão, não merece o louvor e a adoração. E muitos envolvidos por esse tipo de sentimento acabam negando a existência, a força e o poder do próprio Deus. Eu gostaria de aguçar essa reflexão com coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na nossa história. Quando olhamos para coisas absurdas que acontecem à nossa volta, muitos são levados a questionar, de fato, se Deus merece a nossa gratidão. Diante das guerras, atrocidades terríveis que acontecem no mundo, ao longo da história, coisas absurdas que o nosso tempo ainda não presenciou, mas que o passado nos ensina a respeito da maldade humana, do ódio humano, daquilo que o ser humano de fato é, e as guerras são a demonstração máxima desse absurdo. Muitos se perguntam, onde está Deus em tudo isso? Por que ele fica quieto, não reage? Por que ele não toma conta dessa situação? Ou talvez, diante da violência que cerca também os nossos dias e as pessoas, seja violência contra criança, contra mulheres, contra pessoas que pensam diferente, pessoas que são diferentes. Diante de toda essa violência que o ser humano pratica um contra o outro, também muitos se perguntam, onde está Deus? Por que ele não impede isso? Por que ele não age contra isso? No tema mais atual, que é a pandemia, com doenças que trazem a morte, com situações terríveis que já ceifaram muitas vidas, e esta sim nos mostra impotentes diante de tudo isso. Estivemos e estamos ainda meio que à deriva nisso tudo. Talvez muitos se questionem, por que Deus permite isso? Por que Deus age assim e deixa essa situação acontecer? E diante das injustiças praticadas pela própria igreja, onde está Deus? Por que Deus permite isso acontecer? Talvez alguns não conheçam essas figuras que historiam fases terríveis da igreja cristã. As duas primeiras, a Inquisição, quando pessoas que pensavam diferente da igreja eram queimadas vivas por discordarem das regras e das leis humanas colocadas nas doutrinas e na prática da igreja cristã. A igreja que se identificava como cristã queimava gente viva. Lutero passou perto disso. Aquele que tentou fazer uma reforma pouco antes dele, João Hus, foi queimado vivo na fogueira santa da Inquisição. Ou talvez esses momentos mais cruéis e vergonhosos da igreja cristã, que foram chamados de cruzadas, quando a igreja resolveu pegar a espada e lutar contra os muçulmanos, contra os turcos, contra aqueles que não eram cristãos, e mataram as pessoas por causa de sua fé. A igreja juntou mercenários, pessoas
desreguladas, descontroladas, levou para outros continentes para combater uma religião diferente da dela. Contratou pessoas que não tinham nenhum compromisso com a fé cristã, mas empunharam escudos e se armaram com armaduras e roupas que identificavam Cristo. Em nome da igreja cristã estamos agindo, e por isso foi chamado de cruzadas. Foram para países distantes, mercenários em nome de Cristo. Estupraram mulheres, saquearam as pessoas, mataram sem dó nem piedade, sob a bandeira do cristianismo. São fatos vergonhosos que aconteceram dentro da própria prática da igreja que se identificava como cristã. Sem contar os falsos profetas de todos os tempos, sem contar a vergonha que é a igreja cristã hoje, em muitos ambientes, pessoas explorando a fé, explorando financeiramente os outros, oprimindo, executando poder, exercendo poder, enganando. E nos perguntamos, muitos se perguntam com ódio, alguns com dúvidas: Deus merece a nossa gratidão? Vendo tudo isso acontecer e não fazendo nada? Qual é o fruto de tudo isso? Está em Deus? Claro que não. Está no coração humano pecador, perverso, irado, que se deixa dominar e se perde de Deus, e às vezes quer usar o nome de Deus para agir, como os eventos citados. Mas não é Deus que executa isso, e sim a maldade, o ódio e o coração pecaminoso humano. E nada disso deveria nos tirar da certeza de que nosso Deus merece sim toda a nossa gratidão. Pergunte para o salmista, que hoje nós ouvimos no Salmo 147, se Deus merece ou não a nossa gratidão. Tantas coisas ele fala, né? Quando ele começa dizendo assim: cabe-lhe bem o louvor. O louvor dá certo com ele. Não combina com o pastor, não combina com outra pessoa que possa ser idolatrada, mas com Deus sim. Com ele dá certo, porque ele faz tudo por nós. E o salmista experimentou isso, assim como eu e você também experimentamos. A cada dia as bênçãos de Deus, que nos faz ter a certeza de que ele merece a nossa gratidão. Talvez quem mora nos campos hoje esteja sorrindo mais do que quem mora na cidade. Quem veio na praia não está sorrindo tanto, né? Agora quem mora nos campos, depois de tantos dias sem chuva, hoje chove e aquela planta seca começa a brotar. O nosso campo aqui estava quase morto. Já está rindo, já está começando a brotar uns raminhos verdes. Na estrada aqui para Anchieta, tudo seco. E já tinha grama brotando lá no canteiro da Samarca, em outros lugares onde tem grama boa. A chuva que Deus nos dá é uma bênção. E mesmo diante de todas as situações que acontecem, a pandemia é uma que tem sendo lembrada sempre nas reflexões, que nos deixou à mercê de olharmos para dinheiro, para bens, para cientistas durante um longo tempo, sem vermos solução. Mas Deus vai providenciando também na sua graça e amor aquilo que necessitamos para passar por esse tempo e para termos e vivermos as suas bênçãos. Agora é engraçado como tudo isso acaba também trazendo a nós reflexões bem distantes daquilo que Deus quer provocar em nós. O Salmo nos chama a louvar a Deus por todos os seus maravilhosos feitos, por alimentar os animais, por nos dar a chuva, por nos libertar e salvar, por redimir ao seu povo, e nós estamos incluídos nisso. O texto do Antigo Testamento é um texto onde Isaías é levado por Deus a proclamar ao seu povo que, olha, reinos passam, governantes caem, a memória deles evapora até. A gente se cansa, jovens se cansam, mas os que confiam no Senhor sobem como asas de águia. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, espirituais e até físicas, porque Deus os abençoa assim. E diante de todas as dúvidas que o povo pudesse ter e que nós também podemos ter, muitas vezes, Deus manda através de Isaías um recado:
Tem alguém aí que vocês possam comparar comigo? Que eu lhe seja igual? Não existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso e amoroso que cuida de nós, que renova as nossas forças e que por isso merece o nosso louvor. Ele é o Deus que nos perdoa e salva e que por isso merece a nossa gratidão, sim, sem nenhuma dúvida. Ele é o Deus que nos conduz no projeto de salvação, nos acolhendo pela pregação do Evangelho que é trazida a nós e nos dá a oportunidade de ainda servi-lo nesse projeto. E é esse o tema do apóstolo Paulo hoje. Paulo não está procurando elogios da igreja. Paulo não está procurando que as pessoas agradeçam ele. Paulo, você fez tanto, você se fez fraco com os fracos, forte com os fortes, humilde com os humildes, sábio com os inteligentes. Nós te elogiamos, você merece toda a nossa gratidão. Não, Paulo está dizendo assim, se eu prego o evangelho, não tem nada que me gloriar disso, isso é minha obrigação. E mais do que uma obrigação, é meu privilégio. E se a gente conhece a história dele, a gente sabe que é um privilégio, né? O cara perseguiu a igreja, ele perseguiu o evangelho, e de repente Deus, que poderia tê-lo destruído, converte ele, salva ele, e fala, agora vai falar disso para os outros. E Lutero reflete isso com muita gratidão a Deus, dizendo que a gente prega o que a gente mais precisa, o que a gente mais tem necessidade. O evangelho soa bonito das nossas bocas quando nós sentimos o gosto dele no nosso coração. Quando nós sentimos a importância dele em nós, somos impactados por esse perdão que tanto precisávamos. Somos impactados por essa graça e salvação que nós necessitamos, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus em nossa vida. Agora, aqueles que se acham os melhores cristãos do mundo, os melhores religiosos do mundo, eles não sentem essa necessidade. Os fariseus não sentiam, até diziam, Jesus, esse aí não é o Messias. Nós não queremos você aqui. Perseguiram ele, porque se achavam os melhores religiosos do mundo. Aqueles que cumpriam toda a lei, toda a vontade de Deus. Paulo foi tranquilo com eles. Teve calma, paciência, teve sabedoria. Mas há pessoas que se dizem cristãs e não agradecem a Deus. Que se dizem cristãs e buscam só benefícios do relacionamento com Deus. Se esquecem de que o maior benefício, mesmo, como é que nós cantamos? Se o mal vier, tanto faz, nele confiarei. Agora, quantos correm quando o mal aparece? Quantos xingam Deus, blasfemam, negam Deus, negam a fé, se afastam da igreja, quando situações que parecem desfavoráveis acontecem? Quantos caíram da fé nessa pandemia? Quantos se afastaram ainda mais da comunhão na igreja? Quantos inventam desculpas para não servir, para não se entregar a Deus, para não tirar tempo para estar na presença de Deus e ouvir a sua palavra? E eu questiono se isso é cristianismo verdadeiro. Se eu sou cristão, eu quero estar em comunhão com esse Deus. Eu quero viver dia a dia na comunhão com Ele. Agora, como eu sou grato a Deus se eu não tiro nem tempo para estar com Ele? O tempo que Ele me dá, o tempo que Ele me concede, eu não consigo tirar para estar em comunhão com Ele, para ouvir a sua palavra, para confessar diante dEle as minhas culpas e receber o seu gracioso perdão. Como eu me digo alguém grato a Deus se os meus dons eu escondo? E eu não estou nem aí, eu não dedico eles a Deus. Se os meus bens que Deus me dá com muita bondade e misericórdia, eu não ofereço como oferta para que o reino de Deus continue sendo levado às outras pessoas. Que gratidão é essa? Que gratidão é essa fajuta exercida por muitos cristãos, priorizando todas as outras coisas e deixando Deus por último? Em tudo, tempo, vida, dons, bens, em tudo deixando Deus por último. Que sentimento e atitude de gratidão é essa que muitos cristãos têm realizado? E é preciso ouvir isso. É preciso me perguntar sinceramente se eu sou grato a Deus. Se Deus merece ou não a minha gratidão. Ou se eu me escondo atrás de desculpas para não fazer isso. Paulo foi grato porque sentiu no coração, na alma, a graça de Deus em sua vida. O salmista, que não é identificado, ele é grato,
porque ele vê Deus abençoar o seu povo, abençoar a sua vida. Isaías, que sabe que é o porta-voz do Deus Todo-Poderoso, é grato e fala com coragem ao povo e anima esse povo derrotado na força que Deus dá àqueles que nele confiam. E o evangelho de hoje, que narra toda a graça e bondade de Deus na pessoa e obra de Jesus, ele traz uma reação de gratidão. Esse milagre que Jesus executa quando sai da sinagoga, naquela onde expulsou o demônio e mandou o cara se calar, não falar quem ele era, eles vão para a casa de Pedro e André, e Pedro tem uma sogra, né? Tem gente que achava que Pedro não tinha sogra, Pedro não era casado, ele tem uma sogra, né? E ali eles encontram a sogra de Simão Pedro, acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Jesus, então, com seu poder divino, com a sua graça e misericórdia, aproxima-se dela, toma-a pela mão e a febre deixa a mulher. Alguns questionam esse milagre, né? Curar a sogra, né? Deixa ela lá, né, tadinha, né? Mas Jesus tem amor por todos, né? Por sogros e sogras, por filhos e filhas, por todos. E não é só porque ele fica preocupado com o Pedrão, né? O Pedrão vai sair daqui, vai ficar preocupado com essa mulher, eu vou curar ela logo. Não, não é só isso. Ele demonstra sua graça, seu poder divino, curando aquela mulher. E o que acontece com ela? Eu fiz uma reflexão de manhã cheia, até que isso é meio coisa de mulher, né? Mulher, quando chega a visita em casa, mulher só muda o endereço, né? Quando chega a visita em casa, quer ter a casa limpinha, quer ter tudo nos trinques para não passar vergonha, né? Para que a pessoa seja bem recebida e não saia falando que tinha sujeira lá. Lembra da Maria e Marta, né? A Marta toda preocupada com a visita de Jesus, não quer nem saber de ouvir ele, vai limpar a casa, vai fazer o almoço gostoso. E aqui nós temos também essa demonstração, uma reação da sogra de Pedro. Ela levanta da cama e o texto diz que ela passa a servi-los. O texto não diz como, né, se ela foi fazer um pãozinho de queijo, um churrasquinho, mas ela passa a servi-los. E é interessante isso. O evangelista Marcos, ele é muito sucinto na sua descrição dos fatos. Ele não entra em muitos detalhes, mas ele é bem direto, mostrando esse sentimento que brota daqueles que conhecem Jesus. Essas reações de Jesus em relação às pessoas com compaixão e graça, e também das pessoas em relação a Cristo. E a reação dessa mulher é de servir. Alguém que foi abençoada, curada, restaurada, quer servir. E isso também precisa ensinar a gente. Nós que somos também abençoados a cada dia, somos abençoados com bens, com saúde, somos abençoados com tempo, também somos chamados a dedicar isso a Deus, a dedicar isso a Cristo e às pessoas. Não nos guardar, não nos escondermos, mas de fato servir. É um resultado, é uma consequência, é uma reação que demonstra gratidão àquilo que recebemos. E, aliás, é bom lembrar que gratidão é reação, gratidão não é ato inicial, mas é ato secundário. Nós agradecemos aquilo que recebemos. E por isso, tudo que nós fazemos como demonstração de gratidão é pelo que recebemos. O tempo que a gente dedica aqui hoje, estando na igreja, ouvindo, participando do culto pela internet, é um tempo que Deus nos deu. E por isso nós podemos dedicar, nós não morremos ainda temos esse tempo. Os dons que Deus nos dá, podemos dedicar porque Ele nos deu. Assim também as ofertas, o trabalho no reino de Deus, o testemunho, tudo Deus nos concedeu para que pudéssemos fazê-lo. Agora o principal, que está também registrado em todos esses textos de hoje, é o Deus que em sua graça perdoa, restaura, redime, salva. É o Deus que tira a gente da cegueira, na qual também Paulo estava, e nos capacita para servi-lo, para testemunhar o seu amor. É o Deus que enche a nossa boca de louvor, quando reconhecemos com os olhos da fé as suas ações e somos levados
a agradecer por tudo o que Ele faz. Só Ele é digno de toda honra, louvor e glória, especialmente porque nos tirou da condenação para a salvação e vida eterna. A chuva é uma bênção cotidiana de Deus, o alimento também o é, a restauração de relacionamentos também é, mas o principal é sua graça perdoadora e salvadora em Cristo Jesus. E por isso, mesmo diante de toda a nossa incapacidade de conseguirmos compreender em tudo o que acontece à nossa volta, Deus nos convida a refletir que vale a pena agradecer a Ele. Porque gratidão nos coloca em sintonia com Deus. Gratidão nos coloca numa comunhão com Ele de dependência. Nós somos levados a não sermos orgulhosos, mas a reconhecermos que dependemos desse Deus a cada dia. E tem uma frasezinha assim que eu já disse para vocês que eu tenho um certo nojo, quando alguém diz assim: eu só preciso agradecer, nem peço mais. Já ouviram isso? Eu nem peço mais, só agradeço. Não fala isso para mim não, que eu tenho um nojo danado dessa frase. Por que a gente não vai pedir mais? Não pedir é arrogância, não pedir é prepotência, porque necessitamos, dependemos desse Deus a cada dia. E Jesus, quando nos ensina a orar o Pai Nosso, para pedir, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã você fala isso de novo, tá? Porque é hoje. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E Deus quer que nós peçamos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, me invoquem e eu vos atenderei. É o convite de Deus para que nós possamos mostrar em fé a nossa dependência dEle, com gratidão, e reconhecer as suas bênçãos, reconhecer o que Ele nos dá, e sim agradecer, mas agradecer o que recebemos, agradecer o que Deus nos concede. Vocês não podem fazer igual, às vezes a gente faz aqui em casa, nas panelas, né? A Céia chama a gente para agradecer, as panelas estão fechadas ainda. Aí eu falo assim: não abre não, vamos agradecer, porque isso é um agradecimento de fé, né? A gente não sabe nem o que tem lá dentro, então vamos agradecer, né? Aí quando abre, está muito gostosa a comida, né? Sem saber o que tinha lá, a gente agradece. É uma gratidão sabendo que Deus já nos abençoou. Mas gratidão é consequência, é algo que resulta da bênção de Deus. E Ele nos convida a fazer isso sempre, todos os dias. Não só os textos de hoje nos convidam a essa reflexão, se Deus merece ou não a nossa gratidão, mas nos afirmam isso. E a cada momento, a cada contato com a palavra de Deus, somos lembrados da bondade, do amor e da graça desse Deus, que merece sim toda a nossa gratidão, honra, louvor e glória, porque é o Deus que nos amou e nos salvou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você e a mim nesse reconhecimento, nessa dependência, nessa conexão de fé e também nessa atitude de um coração agradecido, que fala, que testemunha, que serve, que adora e que vive com esse Deus, essa comunhão para a eternidade. Que Deus nos abençoe assim hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. E a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar, irmãos. Demonstrando também a nossa gratidão a Deus, movidos por sua graça, trazemos nossas ofertas ao altar do Senhor.
Nunca as sobras, mas aquilo que reflete de fato um coração agradecido para o serviço do reino de Deus. Cantamos o hino 222, graças dou por esta vida.